Bom dia, Emerson. O que que você tem visto do Avaí em relação a esse time que, inclusive, enfrentou o Goiás na Copa do Brasil? Parece que eles vão fazer algumas mudanças. O time está com um elenco bem grande para a disputa da Série B também. O que que você pode falar para a gente? Tem visto bastante, até pelo fato de ser catarinense, de ser de Florianópolis, de ter trabalhado no Avaí. A gente acompanhou a trajetória do Avaí no Campeonato Catarinense. A princípio, foi feito até um planejamento muito parecido com o nosso aqui, de aproveitamento de atletas de categoria de base, de manutenção de alguns atletas do ano passado, para depois, agora nessa segunda fase do ano, quando iniciasse o Campeonato Brasileiro, os reforços viriam para qualificar ainda mais a equipe. E os reforços que vieram não são atletas desconhecidos, são atletas que já tiveram uma passagem até vitoriosa pelo Avaí, que é o caso do Renato, do Capa, do Pedro Castro, né? E fator esse que até facilita um pouco mais a adaptação. É uma equipe muito forte, muito bem treinada pelo Claudinei, né? Fez 100 jogos no Avaí, tem um conhecimento pleno do potencial dos seus atletas, tem o conhecimento da divisão que vai ser disputada, que vai iniciar amanhã para nós e para eles, né, que é a Série B, e vejo um adversário muito difícil, na minha opinião, um dos candidatos ao acesso, né, e nada melhor para nós, uma estreia dessa aí, com um adversário desse quilate, para que a gente possa fazer um grande jogo, possa estrear junto, posso fazer uma grande partida junto com o nosso torcedor, né, que vai comparecer amanhã, para que o Vila Nova inicie bem com a vitória e tenha uma trajetória muito positiva na Série B desse ano. Emerson, você espera algumas regularizações para hoje, né? A diretoria até ontem informou que está bem encaminhado e que não deve ficar ninguém de fora, não. E entre eles o Elias, é um jogador que estava aqui com a gente no Iporá, foi muito bem no Campeonato Goiano, você tem colocado ele também nos treinos no time titular. De que forma você pretende utilizar o Elias? Porque eu lembro de uma análise sua elogiando o comportamento dele mais à frente. Você pretende utilizá-lo mais à frente, como no Iporá, um pouco mais atrás, armando o jogo? O que você espera do Elias? O Elias é um atleta que a qualidade técnica dele dispensa comentário. Tem um ótimo poder de definição, é um meia, aquele meia da antiga, né? Aquele meia que pisa com o pé na área, que tem o cabeceio, tem o chute, tem a finalização da fora da área, tem a bola parada. É um jogador que eu penso que vai agregar muito, né, a nossa equipe. Agora, quanto ao posicionamento dele, eu penso que quanto mais próximo da área ficar, ele melhor. Até pela questão também da idade, eu tenho que pensar no Elias também na questão física dele, porque se eu fizer ele circular num espaço muito amplo do campo, daqui a pouco eu não vou ter o melhor dele, né, que é próximo da área. Então, é dessa maneira que eu pretendo aproveitá-lo. Ele vem de um período de treinamento muito bom. Quando ele chegou aqui, até é bom eu estar falando que ele perdeu praticamente uma semana de treinamento. Ele teve um problema lá no Iporá, na reta final do campeonato, que o atrapalhou um pouquinho, tirou ele de 2 jogos. Nós finalizamos a recuperação aqui e ele vem treinando conosco na última semana, iniciou no meio da semana e finalizou agora. Então, acredito que ele não está ainda no seu melhor condicionamento físico, vai pegar juntamente com as equipes, juntamente com os demais atletas, mas a expectativa de aproveitamento dele e do que ele vai agregar à nossa equipe é uma expectativa muito positiva. Ô Emerson, nos anos em que você esteve aqui no Vila, seus times, eles se marcaram muito pelo fato assim de todos os jogadores marcarem gols, né? Zagueiro marca gol, lateral, volante, meia e os atacantes. Só o goleiro que eu nunca vi marcando gol com você. E agora você tem um homem-gol, que é o camisa 9, o Lincoln, que chega com toda essa euforia da torcida e essa expectativa. Seu estilo de jogo vai mudar por ter esse homem-gol?
A vinda do Lincoln já era até um desejo nosso. Ano passado nós tínhamos um jogador no elenco que era o Thiago Ada. Nós tentamos esse jogador para que viesse agregar junto com o Ramon. Nós não conseguimos achar no mercado, não conseguimos mesmo. E agora nós trouxemos o Lincoln. Veja bem, o Lincoln ele é um jogador ele é um atacante de referência. Ele me dá outra condição de jogo, né? Outra forma de jogar. Só que como você foi muito feliz na sua análise, eu não vou ter um jogo rápido, eu não vou ter um jogo de transição, até pela questão do Lincoln. É um jogador que ele vai servir para determinados jogos. Não vai servir para todos os jogos não, ou vai servir para determinados momentos do jogo, né? Então, eu gosto de um ataque com bastante mobilidade, com bastante movimentação, mas eu não posso descartar essa questão do Lincoln, né? Que ele é um jogador que ele tem a presença de área, ele tem o faro do gol, né? Eu ganho, tem uma palavra na moda agora que eu ganho profundidade, né? Eu ganho profundidade porque ele afunda os zagueiros na última linha, tá? Mas como você foi bem feliz, eu vou ter que, para utilizá-lo, eu vou ter que ter, de repente, mais jogadas pelas laterais, mais cruzamentos. Ano passado, o Vila Nova era a equipe que menos cruzava bolas para dentro da área, até pela característica dos nossos jogadores, Moisés, Alain Mineiro, Alipe, então a gente chegava muito com a bola no chão. Se vocês lembrarem, né, os nossos gols que nós fizemos aqui, o gol contra o Luverdense, uma bola rolada para trás, o gol contra o Boa Esporte, uma bola rolada para trás, né? Vocês viram que o Alain Mineiro chegando, chapando, o Alipe chegando, chapando fora da área, eram cruzamentos. Eu penso que os gols de bola parada que nós fizemos, os gols de cabeça que nós fizemos, foram mais até de bola parada, né? De escanteio e de falta lateral. Agora, em dinâmica assim, de cruzamento, chegar o centroavante cabeceando, eu acredito que nós não fizemos nenhum gol, né? Até justamente por essa característica. Agora, com o Lincoln eu ganho isso aí. Eu ganho, né? Porque tem um período determinado do jogo que o adversário se põe lá atrás e você, às vezes, só tem a lateral do campo para explorar aí o cruzamento. E aí eu vou ter esse jogador que vai nos ajudar bastante também. Emerson, bom dia. Gostaria que você falasse da possibilidade, com essas novas opções, da possibilidade de alternância, de repente, dentro de um próprio jogo, de esquema tático, de mudanças. Com essas peças que chegaram, esses jogadores estão chegando agora para estrear, enfim, você considera que passa a ter alternativas para poder fazer essas alternâncias durante o jogo, mudança de esquema, de repente, quando for necessário mais defensivo e quando for mais necessário ofensivo também? Você hoje está mais satisfeito, mais à vontade, com mais opções para poder fazer variações? Olha, em nenhum momento, desde que eu cheguei aqui, vocês me viram eu estar reclamando de elenco, curto, pequeno. Eu sigo o planejamento do clube. Então, o planejamento que nós tínhamos para o início do ano era aquele que, e eu falo para os jogadores, já falei para vocês aqui, nós ficamos a 2 passos praticamente do paraíso, né? Que era chegar a uma final de campeonato. Da minha primeira entrevista aqui, quando eu fui perguntado qual era o objetivo para o campeonato goiano, vocês vão lembrar, eu falei, era, no primeiro momento, chegar entre os 4, classificar entre os 4. Nós conseguimos e ficamos a 2, 3 minutos de ir para a grande final do campeonato, e na Copa do Brasil também ficamos muito próximos de avançar de fase. Mas foi seguido o planejamento. Hoje, vou até me alongar um pouquinho na tua pergunta aqui, hoje você vê o nosso time sub-20 nós eliminamos o campeão do ano passado, a Copa do Brasil, que é o Atlético Mineiro, que nem se fala de estrutura, de orçamento em categoria de base, nós eliminamos com 6 meninos que estavam trabalhando conosco até há uma semana atrás, praticamente, né? Esses meninos ganharam muita cancha, ganharam muita experiência, o contato com o profissional, a intensidade de trabalho, a experiência de preleção, de viagem, de entrar em alguns jogos difíceis, né? O Felipe fez gol em clássico contra o Atlético Goianiense, né? E esse planejamento ele foi cumprido. Tivemos algumas situações que nos atrapalharam. A lesão do Gaston no início o Gaston ele foi estrear, eu acho que quase no segundo turno do campeonato, né? No início do segundo turno do campeonato. Depois nós tivemos o Sérgio Mota, que era um jogador que seria uma peça-chave no nosso sistema,
que ele saiu. Depois perdemos o Ramon, perdemos o Brunão por lesão. Então você vê que são peças de uma espinha dorsal que fazem falta ainda mais pelo elenco reduzido que nós tínhamos, né? E a proposta que nos foi feita de aproveitamento de base, de buscar uma base para depois a gente reforçar na série B. E agora, chegando na tua pergunta, chegaram agora jogadores que vão nos dar opção. Só que eu preciso agora que esses jogadores eles se adaptem à nossa maneira de trabalhar, ao sistema de jogo. Tivemos algumas infelicidades, que eu vou até estar antecipando para vocês. O Nailo, ele está com a virose, talvez o Nailo não vai ter condição, o Nailo não treinou nos últimos dias. É bem provável que o Nailo não vai ter condição de jogar amanhã. Se tiver, talvez, de reserva, de entrar no segundo tempo. Nós tivemos o Joãozinho, que teve uma lesão durante um dos treinamentos. Nada de mais grave, mas o Joãozinho está fora, deve estar retornando na segunda-feira. Tivemos o Juninho, que é o meia, também, que teve uma lesão no treinamento. Teve um dia que, não sei se vocês estavam lá, parece que era o dia das bruxas lá. 5 jogadores sendo machucados no treinamento. Giovani, que recuperou, e outros. Mas, enfim, esse reforço nos dá essa condição de quando a gente tiver alguma perda, a gente poder suprir a altura, né? Eu penso que quando nós tivermos todos os jogadores aptos, todos os jogadores legalmente inscritos e dentro e adaptados à nossa maneira de jogar, nós vamos ter um elenco muito forte. Isso eu acredito que vai demorar mais umas 4, 5 rodadas para acontecer. Quando isso acontecer, eu penso que o Vila Nova vai ter um grupo muito forte para disputar a Série B.